Amém? Aleluia! Minhas irmãs, nós estamos mergulhadas nesse tema, nessa história de Esther. E é uma história muito, muito linda. E eu quero compartilhar um pouco disso com vocês. A Gi já nos deu um panorama, um plano de fundo sobre essa história de Esther aqui no início. Mas é uma história que traz para nós muitos aprendizados a respeito de como Deus age na vida daqueles que são abençoados por Deus. E você já ouviu essa história de Esther? Nós estamos usando esse texto como base, de Esther 8:4. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei. Vamos dizer juntos esse texto aí? Vamos lá? E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei. Aleluia. E eu quero compartilhar com vocês algumas verdades sobre o rei. Por quê? Porque, na verdade, nós podemos tomar essa história de Esther como uma tipologia da igreja e de Cristo, que é o noivo, que é o rei. As histórias do Antigo Testamento sempre vão apontar para o Novo. Elas sempre vão trazer para nós aprendizados a respeito daquilo que ainda iria acontecer. Nós dizemos que o Antigo Testamento, ele é uma sombra do Novo Testamento. É aquilo que estava sendo anunciado para algo que iria se concretizar no Novo Testamento. E a história de Esther é exatamente assim. Uma tipologia da igreja e do seu Senhor e do seu rei. Nós vamos ver em momentos da história que Esther chama 7 mulheres que seriam suas ajudadoras no seu reinado. E se você ler o texto de Apocalipse, você vai encontrar ali 7 cartas a 7 igrejas anunciando algo que era o desejo do coração do rei. Então esse livro de Esther, ele não é simplesmente uma história, mas ele também é o anúncio de algo que é esperado por nós e que acontece no Novo Testamento. O que é? No Novo Testamento aconteceu algo que mudou a história das nossas vidas completamente. Concretizou um plano eterno de justiça e graça de Deus sobre nós. Um plano de salvação para todo aquele que nele crê. E daqui eu já quero começar dizendo para você que nós tivemos o anúncio, a promessa de que viria um Salvador. E nós temos aprendido que o Salvador é tudo que nós precisamos, amém ou não? Nós não precisamos de métodos para sermos salvos. Nós não precisamos de receita para sermos salvas. Nós não precisamos de ter 3 passos para alcançar a salvação. Isso não ajuda em nada. O que nós precisamos é de um Salvador. Eu gosto de contar que se você imaginar que tem um homem se afogando na praia, esse homem está gritando por socorro, imagine que chega um autor de um livro, ele para na beirada da praia e diz para aquele homem que está se afogando: eu vou jogar aí um livro para você e você pega, eu acabei de escrever, são 3 passos para não se afogar na praia. Isso ajudaria? Não. Por quê? Porque aquele homem, ele está se afogando e o que ele precisa não é de um método, o que ele precisa é de um salva-vidas. Ele precisa de um Salvador. E para encontrarmos o Salvador, não é necessário que haja receitas ou métodos. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê, diga comigo, crê, me dá o poder de ser feita filha. E aí é que está. Porque, meu irmão, ser filha é a coisa mais maravilhosa que já nos aconteceu na vida. Porque nós não somos uma filha qualquer. Nós somos filhas de um Deus que é o Todo-Poderoso, que é o Senhor dos Senhores, que pode todas as coisas. De um Deus que nada é impossível ao seu alcance. Ser filha de um pai assim é uma bênção inestimável. E a Bíblia diz que só há uma forma disso acontecer: crendo em Jesus. Mas se Jesus foi entregue por nossos pecados, se Jesus levou a culpa por nossos pecados, se Jesus se fez maldito em nosso lugar, então Ele tem perdão para todas as pessoas da terra, amém ou não? Há perdão para todas as pessoas da terra, mas todas as pessoas estão salvas? Não, porque a Bíblia diz que a salvação, ela vem de graça, ou seja,
todos podem ser salvos, mas há uma condição: por meio da fé. É preciso crer. Então a salvação, ela está disponível a todo aquele que crê. Por isso que não tem receita. O que nós precisamos fazer, gente? Crer. E crer é um lugar de descanso e de deleite. Por quê? Porque quanto mais nós contemplamos a maravilha de quem é o nosso Pai, mais nós cremos nele, não é verdade? E sermos filhas de um rei tão maravilhoso é algo que é incontável no sentido de todos os benefícios que nós podemos experimentar. E eu quero compartilhar alguns deles aqui com vocês nessa manhã. Olha esse texto que nós acabamos de ler. Estendendo o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e se pôs em pé perante o rei. Olha aí para quem está do seu lado e fala assim, ó, preste atenção. Anota no seu bloquinho que você ganhou. Algo que nós chamamos de favor de Deus. E essa é uma palavra que eu amo. Porque o favor de Deus é tudo que nós precisamos. O favor de Deus se trata de uma bênção especial de Deus. O favor de Deus nos leva a lugares que nós nunca poderíamos chegar só. E nós começamos a perceber que na história de Ester há muito favor de Deus. A primeira coisa que eu queria que você aprendesse aqui com a gente é que essa história de Ester, ela vai acontecer em Suzã, que é uma capital da Pérsia. E esse período da história está debaixo do governo de um rei chamado Assuero. Esse rei estava governando ali nessa cidade, mas na verdade ele reinou sobre 127 províncias. Ou seja, era um rei muito poderoso e de grande autoridade naquele lugar. E aí o que aconteceu? Esse rei era muito festeiro. E para comemorar o seu reinado, ele deu uma festa. Quem gosta de festa aqui, gente? Eu também gosto. Pode convidar que a gente vai, não é não? Só que tem um detalhe, gente. Eu não sei se alguma de nós aqui gostamos. Eu não sei se alguma de nós aqui gostamos tanto de festa quanto esse rei. Pergunta por quê? Porque esse rei deu uma festa que durou 180 dias. Meu filho, nem Abel, que gosta de dançar nas festas, aguentava isso aqui não. 180 dias de festa ele deu. Só que acontece que esses 180 dias de festa ele deu só para a nata, sabe como? Só para os líderes, para os generais. 180 dias de festa. Diz a Bíblia que as bebidas eram servidas em taças de ouro. Porque esse rei, ele era muito generoso. Então, o que a Bíblia quer dizer com isso? Foi uma festa top. Pensa naquela festa top. Você chega em casa e fala, meu Deus, multiplica festas como essa. Foi essa, 180 dias. Acha que acabou, gente? Não. O rei ficou tão feliz com a festa de 180 dias, que depois ele fez mais uma de 7 dias para comemorar de 180. Pensa, mais 7 dias de festa, e aí ele convidou todo o reinado para participar daquela comemoração. Comemoração de quê? Da festa que tinha acabado de 180 dias. Tem alguém mais festeiro que esse rei aqui, gente? Não tem. Festa o tempo todo. Mas o que acontece durante essa festa de 7 dias? O rei estava ali, tão generoso, servindo as bebidas na taça de ouro. Era todo tipo de príncipes que estavam ali, de todas as províncias que aquele rei governava. Até que o rei tem uma brilhante ideia. O rei manda chamar a sua esposa, a rainha. Só que não era tão brilhante ideia assim. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando chega a mensagem para a rainha, falando, o rei está te chamando. Ele quer mostrar você para as pessoas. Porque já que ele está mostrando tudo que ele tem, todas as suas posses, seus bens, a esposa também faz parte. A rainha tem que aparecer. E aí o que essa mulher fala? Vou não. Ai, gente, o que estava na cabeça dessa mulher, gente? Era o rei, gente. Era o rei que deu 187 dias de festa. Riquíssimo.
dono de 127 províncias. E ela, vou não. Ela fala para ele que eu não vou não. O mesmo mensageiro que foi lá convidar, foi o que levou a mensagem. Rei, ela falou que não vem não. A Bíblia vai dizer que esse rei, ele fica tão furioso, mas eu vou usar as minhas próprias palavras. Ele fica tão envergonhado. E diante daquela situação, ele chama os seus conselheiros e fala, o que deve ser feito para uma rainha que nega o convite do rei? Alguém está pegando isso aqui já? O que deve ser feito a alguém que nega o convite de um rei? Os conselheiros começaram a olhar e falaram assim, rei, o negócio é o seguinte, essa rainha está muito tupetuda. Eu me lembro quando eu era adolescente, um dia na reunião no gabinete do pastor, o pastor falou assim, Maria, você é muito tupetuda. Já também, irmãs? Ué, gente, o que está acontecendo? Eu fiquei arrasada, eu fui para casa chorando, hoje eu conto isso para ele fica rindo. Aí, foi o que os conselheiros falaram, essa rainha está muito tupetuda. E sabe o que vai acontecer, rei? Se você não fizer nada com essa decisão e com essa atitude da rainha, todas as mulheres do nosso reino vão achar que podem desprezar os seus maridos. Então é necessário que essa mulher seja corrigida, ou seja, colocaram lenha na fogueira. O rei, inflamado de vergonha, né? Falou assim, então tá bom. Então a partir de agora, diga a Vasti que ela não é mais a rainha desse reino. E ele tira dela o poder, a autoridade e o governo de rainha por ter desobedecido a sua ordem e para que o exemplo dela fosse seguido para as outras mulheres, que é o quê? Quando o rei te chamar, quando o esposo te chamar, diga sim a esse convite. Alguém está entendendo aqui já? Quando o rei te chamar, diga sim ao convite. Quando o rei mandar te chamar, diga sim ao convite. Espera aí que aqui o pessoal está entendendo. Quando o rei te chamar, diga sim ao convite. Vou te dar outra oportunidade, tá? Quando o rei te chamar, diga sim ao convite. Vocês são competitivas, irmãs. Até no amém, vocês são competitivas. Olha lá. Quando o rei te chamar, diga sim ao convite. É nóis. Que gente, que poder. Aleluia. E aí o rei lança esse decreto. E com esse decreto, a rainha Vasti, que agora já não é mais rainha, coitadinha, ela perdeu o seu reinado. Como que vai fazer agora? Nós estamos sem rainha. E aí eles têm uma ideia brilhante. Gente, esse rei era tecnólogo em eventos, não é possível. Tudo para esse rei era evento. O que ele falou? Vamos fazer um concurso de beleza. Já quer ele caçar outro evento, né? Como diz a Fernanda, já quer ele inventar outra moda, né? A Fernanda e o Ronaldo ficam assim, vão inventar umas modas? Queria só inventar umas modas aí. Era o rei. Vamos fazer um concurso de beleza. E aí nós vamos abrir esse concurso a todas as mulheres que quiserem participar. E agora preste atenção. Como diz o pastor Aldo, redobre a sua atenção agora. Por quê? Porque nesse cenário vai entrar uma moça chamada Esther. Quem é Esther? Esther é uma jovem virgem. Uma jovem virgem órfã. Órfã de quê? De pai e de mãe. Uma judia, ou seja, estrangeira nesse reino. Significa que Esther é uma mulher, diga comigo, improvável. E aqui tem a primeira lição que eu quero compartilhar com você. Olhe para quem está do seu lado. Fala com ele assim, faz cara de crente. Faz cara de brave. Olha para ela e fala assim, o rei chama pessoas improváveis. O rei chama pessoas improváveis. Por quê? Porque Esther, ela faz a inscrição dela para esse concurso de beleza. Como que foi esse concurso de beleza, gente? 1 ano de preparo. Imagine você no spa, 1 ano. A Bíblia vai dizer que 6 meses foram só com óleos. Eu imaginei que eu ia ter enxaqueca, né? De tanto óleo, 6 meses, né? E 6 meses de óleos. E depois outros 6 meses de mais óleos. Eles estavam preparando aquelas moças para entrarem à presença do rei. E assim foi com Esther. Só que Esther, ela tinha sido criada pelo seu primo, porque ela era órfã de pai e de mãe.
E sendo criada pelo seu primo, esse primo se responsabiliza agora por ela, dizendo a ela: você vai entrar lá, mas você não vai falar de onde você é. Você não vai falar do seu povo, você não vai falar que você é judia. E a Bíblia diz que todos os dias, durante esse período de preparo, o primo ia e ficava ali, rodeando a varanda da casa do rei, porque ele queria saber o que estava acontecendo com Esther. Resumo da história. Esther passa por esse período de preparo, e a Bíblia vai dizer que eles ofereciam para as mulheres algo especial que elas queriam apresentar ao rei. E Esther era tão brave, que quando falaram assim, chegou a sua vez de se apresentar ao rei, você quer um perfuminho, você quer um brinquedo? Ela, não precisa não, eu vou assim mesmo como eu estou. Se garantia, né? E ela se apresenta à presença do rei. A Bíblia diz algo muito lindo, queridas. A Bíblia diz que quando o rei olha para ela, o rei amou Esther mais do que todas as outras mulheres. E aqui já vamos ao segundo aprendizado sobre o rei. O rei gosta, não daquilo que você está carregando por fora, mas de quem você é por dentro. Diferente de outras mulheres, elas disseram: a gente quer levar coisas. Esther disse: não, eu não preciso, eu já tenho o que é necessário. O rei gosta daquilo que você é por dentro, e não daquilo que você está carregando por fora. Já viu quando a gente vê? Não falar a gente vê não, né? Vamos nos colocar nessa posição de análise aqui. Se você perceber que você está querendo mostrar muito aquilo que está por fora, é porque você só tem aquilo que está por fora para mostrar. Quem mostra demais o que está muito por fora, é porque por dentro está meio oco. Mas a maior beleza da sua vida não é só beleza externa, e vocês têm muita, vocês são lindas. Mas a identidade que Cristo colocou dentro de cada uma de vocês. Isso é importante ficar claro. Por quê? Porque a nossa identidade não diz respeito simplesmente a quem nós somos, mas a quem, com quem nós nos parecemos. Idênticos, identidade. Com quem você se parece. E a nossa identidade, ela não é pautada nas circunstâncias que nós vivemos. É por isso que é muito ruim quando nós conversamos com alguém, depois de 35 anos, ela ainda está remoendo uma dor do passado. Por quê? Porque a nossa identidade não é pautada pelas circunstâncias, pelas tragédias que nos aconteceram na vida. Talvez você tenha sido abusada emocionalmente. Talvez você tenha sido abusada sexualmente. Talvez você tenha sido frustrada nos seus planos. Mas, querida, eu quero te dizer nessa manhã, isso não define quem você é. Suas dificuldades não definem quem você é. As suas tribulações não definem quem você é. As suas frustrações não definem quem você é. Aleluia. Você tem a sua Bíblia aí? No celular ou impressa? Levante sua Bíblia aqui. Vamos fazer igual o pastor Márcio Valadão nos ensina. Diga comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diz: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga comigo: eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Querida, Esther entra à presença do rei, e o rei a ama mais do que todas as outras. Ai, gente, isso aqui é tão poderoso, isso aqui é tão maravilhoso. Por quê, Tamara? Porque o rei gosta de chamar improváveis. Talvez você está sentada aí na história da sua vida e você fala: tudo acontece com todo mundo, menos comigo. Ei, o rei chama improváveis. Talvez você olhe e fale: mas eu nem estudei, eu não fiz nenhum cursinho. Ei, o rei chama improváveis. Talvez você olhe e fale assim: eu sou frustrado em tudo que eu tentei fazer na minha vida. Ei, o rei chama improváveis. Porque é assim. Sabe qual é o nome disso? Diga comigo: favor.
Não é pela nossa capacidade. Não é porque nós somos maravilhosas e cheirosas demais. Isso é graça, é favor de Deus. Quando o rei nos olha e nos ama, não é por aquilo que nós estamos carregando nas nossas mãos, mas por aquilo que o Filho fez na cruz em nosso lugar. A Bíblia diz que nós estamos enxertados em Cristo. Nós fomos ligados a Cristo. O diabo não toca em Cristo. E se nós estamos ligados a Ele, o diabo não toca em você, o diabo não toca na sua casa, o diabo não toca na sua família, o diabo não toca nas suas finanças, porque você está em Cristo. Essa é a sua realidade, essa é a sua posição, assentado com Cristo nas regiões celestiais. Queridas, essa é uma posição de favor. Talvez todo mundo daquela fila, daquele concurso, daquela vaga de emprego, tinha mais habilidade e mais capacidade do que você. Sabe por que você entrou? Porque você tinha favor. É o que nós precisamos. Do favor de Deus, da bênção de Deus sobre nós. E a Bíblia nos garante que essas bênçãos nos acompanharão todos os dias das nossas vidas. Pergunte, por quê? Porque nós somos muito amadas pelo Rei. O Rei está olhando para a gente aqui nessa manhã e está nos amando muito. Nós estamos sendo amadas pelo Rei hoje aqui nessa manhã, queridas. Isso nos torna corajosas diante de todas as circunstâncias das nossas vidas. Não porque nós somos muito fortes, pela força do nosso próprio braço. Não porque nós somos muito capazes por aquilo que nós conquistamos. Não, somos corajosas, somos brave. Porque nós somos muito amadas pelo Rei. Aleluia! Amém, gente? Toca na mão de quem está do seu lado aí e fala assim: bora, Brave! Daqui a pouco alguém lança uma música, né? Bora, Brave! Bora, mulher do Brave! Bora, irmã do Brave! Vocês estão aqui ou foram embora, gente? Esther 2,17, anote aí. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres. E aí o rei coloca uma coroa à cabeça de Esther. O que aquele povo está vendo, gente, é uma mulher judia, improvável, órfã. Amo essas histórias. É isso que aquele povo está vendo naquele dia. Uma mulher judia, estrangeira, órfã, improvável, recebendo uma coroa pelas mãos do rei. E é isso que Jesus faz conosco. Amém, gente? E a história vai continuar discorrendo. A história vai dizer sobre um outro personagem. O nome dele é Amã. Amã era um homem que recebeu um cargo muito importante pelas mãos do rei. O rei deu a ele um cargo muito importante. E você se lembra que eu disse no início que a Esther, ela foi criada por um primo. O nome dele é Mordecai. Quem se lembra disso? Aleluia ou não? Isso. A Gi citou na outra versão que diz do Mardoqueu ou Mordecai. Hoje de manhã a Josi chegou lá. Eu falei, ai, estou ansiosa, Josi. Ela, calma. Eu falei, eu vou pregar sobre a história de Esther. Ela é que tem um Mardoqueu. Que Mardoqueu? Eu não, Mordecai, menina, tá doida? Ela, não, é Mardoqueu. Eu falei, pronto, acabou com a pregação inteirinha. Escrevi tudo errado. Eu, não, peraí, tem alguma coisa que estranha que não está certa nesse negócio, né? Mardoqueu ou Mordecai? Os dois. O primo de Esther, que criou ela, porque ela ficou órfã de pai e de mãe. E o que aconteceu? Como você viu na história, ele gostava de ficar na porta do rei. Quem gosta de ficar nesse lugar? Ficava na porta do rei o tempo todo. Não só vigiando a Esther, mas parece que ele já tinha um histórico disso. Por quê? Porque a Bíblia vai contar que certo dia ele estava na porta do rei quando ele ouviu dois homens, diga comigo, dois homens, conspirando contra o rei. Então Mordecai está ali na entrada da casa do rei e de repente ele ouve dois homens dizendo que queriam matar o rei. Mordecai, muito esperto, passou o recado para Esther.
pegou o celular, mandou logo um zap. Falou, ó, fique atento, a casa vai cair. Não tinha não, tá, gente? WhatsApp ainda não. Teve que ser no pergaminho mesmo. Ele chama a Esther e fala, olha, o negócio é o seguinte, eu estava ali na porta e ouvi 2 homens falando que querem matar o rei. A Esther foi lá, contou isso para o rei. O rei verificou a veracidade da... Veracidade mesmo? Aleluia. A veracidade da história e viu que era verdade. Esses homens estavam conspirando contra o rei. E aí mandou dar um banho deles. Um banho de morte. Mandou matar os 2. Porque não tinha muito papo nessa história não, gente. Aqui era... Deu mole, rodou. Já viu? Matou os 2 homens. Mas diga comigo. Todo rei... Ué, o que aconteceu? Cochilaram e deu um delay? O que foi? Vocês estão com sono? Não, né? Eu falei, o que aconteceu aqui? Diga, todo rei. É porque a história é longa. Quanto mais a gente repete, mais vocês aprendem, ok? Não fica chateado, não. Se ficar, também reclama com a Leninha. Foi ela que me convidou. Todo rei... A outra Leninha. Todo rei, diga. Todo rei. Possui lembranças. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa ocasião, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que eles pegam as crônicas do rei. O que é a Crônicas do Rei? Um livro gigantesco, onde eles anotavam tudo o que acontecia naquele reino. Tipo a ata que a gente usa na nossa assembleia. Ok, gente? De acontecimentos no palácio. E lá eles escreveram. Certo dia, Mordecai ouviu 2 homens conspirando contra o rei. Isso era verdade. O rei ficou sabendo, mandou matar os 2. Anotaram essa informação? Porque essa informação é poderosa. Essa aqui, meu irmão, você vai sair pulando aqui dentro dessa igreja quando a gente souber o que aconteceu depois. Amém ou não? Anotou nas crônicas do rei. Um livro de recordações do rei. E aqui eu quero trazer para você mais um aprendizado sobre o rei. Que é o quê? O rei não se esquece. Queridas, cada uma de nós estamos aqui nessa manhã carregando uma história de vida, experiências diferentes, promessas diferentes, desejos diferentes, formações diferentes, famílias diferentes. E aí Deus tem a brilhante ideia de juntar todo mundo aqui nessa manhã. Por quê? Porque o rei não se esquece. Eu aprendi uma coisa com a dama que ela sempre diz o seguinte: Deus leva a sério as nossas orações. Gente, isso é uma bênção, mas às vezes é um problema. Você fala, ai, por que eu orei isso aí, gente? Deus, descarta. Eu estava meio louca quando eu orei isso, né? Mas Deus leva a sério todas as nossas orações. E o rei não se esquece. Imagine você que esse rei Assuero, ele tinha as crônicas, as lembranças do rei. E da mesma forma, diante de Deus, existe as lembranças a respeito da sua vida. O salmista vai dizer que todos os dias da nossa vida foram escritos em um livro. Imagine que você pode acessar um livro que tem toda a história da sua vida escrita. Não seria maravilhoso? Eu me lembro que quando eu fui tirar a carteira de motorista, eu fui reprovada 3 vezes. Na 4ª eu já estava apelando, irmão. O óleo ungido, por sal grosso, o que tinha? Eu falava, Senhor Jesus, me faz invisível aos olhos dos meus inimigos. Chegava lá aqueles homens com bigode enorme. Mal falava bom dia. Eu, fariseu, está amarrado. Aparta-te de mim, Senhor. E eu me lembro que um dia, antes de fazer a prova novamente, eu me ajoelhei e comecei a chorar. E eu mesmo pensei assim, gente, por que eu estou chorando por causa disso, gente? Se passar foi. Eu já estava assim, já estava descrente, né? Se passar foi, se não passar não foi. Então, e de repente me deu uma crise de riso. Que eu comecei a pensar o seguinte, eu falei, Deus, que coisa engraçada. Eu estou aqui quase morrendo, pedindo ao Senhor por uma coisa que vai acontecer amanhã. E o Senhor já sabe o que é que vai acontecer. Você já pensou nisso? Já ou não? Você já viu a história de um homem que era muito apaixonado pelo futebol, mas ele também era muito crente. E aí tinha um jogo muito importante no domingo, na hora do culto. Imagine o transtorno desse homem, coitado. É o Mateus? Falei o nome. Brincadeira. E aí, gente, esse homem gostava muito do futebol, ele queria assistir aquela final do jogo, mas aí ele ficou, mas tem culto, eu tenho que ir na igreja, tem culto.
E aí, gente, ele foi para a igreja no culto e ele está lá, assim, um olho no... Brincadeira. E ele ficou lá no culto, cultuando a Deus, tal. Aí quando acabou o culto, a esposa dele falou com ele, aqui, eu já sei o resultado, você quer que eu te conte? Ele, não quero que você me conte, eu vou assistir quando eu chegar em casa. Ela, pá, de bobeira. A gente já sabe o que aconteceu, todo mundo já sabe quem ganhou, eu vou te contar. Não quero que você me conte. E aí ele abriu um daqueles canais pagos e começou a assistir o jogo. E aí ele se assentou e cada vez que ia chegando ia chegando perto do gol, sabe, viu, coisa? Então, ele ia chegando perto do gol e aquele homem ficava ansioso e ele... e não fazia gol, ele não fez gol. E a mulher rindo por trás da porta, porque ela já sabia tudo que tinha acontecido. Ela já sabia quem tinha vencido, e aquele homem estava quase tendo um infarto por conta daquilo. E quando fazia gol, ele pulava, ele saltava. E quando chegava na beirada do gol, ele, não é possível, esse homem é muito burro. E ficava ali vibrando. E a mulher olhando e pensando, gente, esse homem é louco? Ou o quê, né? E aí no final ele soube o resultado. E sabe o que significa isso? É a mesma coisa que acontece com a gente. Por quê? Porque nós já lemos o final da história. Esse filme já passou. Quem está aqui ou não? Olha para quem está do seu lado e diga, eu já li o final da história. Fala com ela assim, vai dar tudo certo. Por quê, gente? Porque tudo que nós precisamos está diante do rei. Mas o nosso rei, ele não está tentando vencer uma batalha. Ele já venceu uma batalha. Eu amo o texto bíblico que diz que Jesus na cruz, ele despojou os seus inimigos e fez sobre eles um grande desfile de triunfo. Você está feliz por isso? Porque o nosso inimigo, gente, ele não está vitorioso, lutando contra nós, tentando nos derrubar. Não, o nosso inimigo já foi vencido na cruz. O que nós vivemos agora é rumo a uma vitória que já foi conquistada por nós. Já foi vencido. Nosso inimigo já foi derrotado. E como Deus é desses, né? Enviou seu filho Jesus para logo fazer um desfile de triunfo. Apóstolo Paulo vai dizer que, na verdade, esse desfile de triunfo, e quando eles voltavam da guerra naquela época, eles desfilavam, o exército vencedor desfilava, tendo os corpos do exército perdedor amarrado em seus carros. Preste atenção. O exército perdedor era amarrado nos carros do exército vitorioso. E eles passavam por aqueles arcos de triunfo. Quem já foi lá aquele país lá, que Abel vai sempre. Abel vai sempre naquele país, que eu esqueci o nome. Que tem um arco do triunfo. Quem foi lá? Ninguém foi lá? A gente está indo só em Bicas? O que é isso? Hã? Grécia? Eu não estou lembrando. Tá bom. Arcos do triunfo. A Adamo já está pesquisando no Google. Ser minha amiga é bom por causa disso. Vocês entram primeiro, quando sobe, não sabe o negócio, já procura aí no Google, tá? Arcos do triunfo. E aí, aquele exército vencedor, é o quê? Paris, França, isso aí, Paris, França. Ela, Trio Family, né, gente? Eles já foram lá, me desculpem aí, eles já sabem do que a gente está falando. E aí, gente, eles passavam com o exército perdedor por esse arco do triunfo, e todo mundo gritava ao exército vencedor, levantai portas as vossas cabeças. Espera aí. O apóstolo Paulo vai dizer que o nosso triunfo com Jesus é exatamente da mesma forma. Só que quando esses carros passavam, eles lançavam flores sobre os cavaleiros, sobre os guerreiros. E os carros passavam por cima das flores e exalavam um perfume. Um perfume que era de vitória para quem havia ganhado, mas de morte para quem havia perdido. Alguém está aqui ainda ou foi embora? A Bíblia vai dizer, através do apóstolo Paulo, que esse era um desfile de triunfo. Um desfile de triunfo do exército vencedor. E o mesmo apóstolo Paulo vai dizer que Jesus na cruz, ele despojou os nossos inimigos e fez um desfile de triunfo. Quando Jesus é crucificado, e Jesus declara que está consumado, ao terceiro dia, Jesus ressuscita dentre os mortos, ou seja, Jesus faz cativo o cativeiro. Jesus se ergue vitorioso do cativeiro, em vida,
e sobe aos céus. A Bíblia vai dizer que quando isso acontece, quando Jesus está atravessando os portais, há um cântico da boca dos anjos que é: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Peraí. Quando eles dizem isso, os anjos de cá olham para eles e perguntam: quem é este, o Rei da Glória? E Jesus está atravessando no arco lá do triunfo, tá bom, gente? E aí os de cá olham e respondem assim: o Senhor, poderoso nas batalhas. Queridas, eu quero dizer para você nessa manhã que diante do Rei nada fica esquecido. E o mesmo Rei que triunfa sobre os mortos, Ele nos leva a habitar com Ele nos lugares celestiais. Aleluia! Eu não sei o que você colocou diante de Deus. Eu não sei o que você orou pedindo ao Senhor no trajeto da sua vida. Eu não sei quais são os seus pedidos diante do Rei. Eu não sei aquilo que você fez. Eu não sei quais são as suas obras diante do Rei. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que o Rei tem um livro de crônicas. Um livro que não pode ser esquecido jamais. Diga comigo: o Rei não se esquece de nada. O Rei não se esqueceu de você. O Rei não se esqueceu da sua casa. O Rei não se esqueceu da sua família. O Rei não se esqueceu do seu casamento. O Rei não se esqueceu da sua empresa. O Rei não se esqueceu do seu ministério. O Rei se lembra. O Senhor está fluindo entre nós essa manhã, tocando o seu coração e dizendo: filha, eu me lembro, eu não me esqueci. Eu me lembro de cada oração, eu me lembro de cada lágrima, eu me lembro de cada pedido. Eu não me esqueci de nada. Aleluia. Eu amo a frase que fala assim: eu me lembro de orar por coisas que eu tenho hoje. Quantos? Uma mãe que não podia ter filhos e agora está com um bebê no colo. Uma pessoa que falou que nunca ia dar em nada e agora levanta o diploma no dia da formatura. Uma pessoa que era improvável, era a mais pecadora de toda a família e agora Deus usa ela para abençoar outras pessoas. Uma pessoa que vivia pela esquina drogada, bêbada, imunda, fedendo, e que hoje Deus usa para abençoar outras pessoas. Por que isso acontece, Tamara? Favor de Deus. O Rei não se esqueceu de você. O Rei não se esqueceu das suas petições. O Rei não se esqueceu da história da sua vida. Olhe para mim, querida. Assim como o salmista disse, nós declaramos essa manhã: todos os dias da nossa vida estão escritos no livro do Rei. Aleluia. Vou até beber uma água aí. Nessa taça de vidro. Poder. Aí, mãe, tiraram o copo descartável, minha filha. Olha aqui. Aleluia. Quando eu vou lá na igreja do Trio Family também, minha filha, a irmã vem com uma taça que eu fico com medo de esbarrar e quebrar. Eu fico: sangue de Jesus, Pai, tenha misericórdia de mim. Uma taça chiquérrima, eu tomo aquilo lá, vem uma unção junto, que já sai rodando. É muito poder. O Rei não se esquece, gente. Amém ou não? E aí, continuando a história, vocês estão cansadas? Já está terminando. Continuando a história, a Bíblia vai dizer sobre esse homem, Amã, que recebe um cargo muito importante da parte do rei. Ele é considerado um chefe no reino. E a Bíblia vai dizer que quando Amã passava na porta do rei, todas as pessoas que estavam ali se curvavam diante de Amã, porque ele era um homem importante. Mas você se lembra que eu também disse que tinha uma pessoa que gostava de ficar na porta do rei. Quem era? Mordecai, ou Mardoqueu. Só que a Bíblia vai dizer que uma coisa começou a incomodar esse homem. Porque ele era um homem importante, todo mundo se curvava diante dele, menos quem? Mordecai. Imagina esse homem, importante, cheio de pose, passava, todo mundo se prostrava e tinha um homem que ficava em pé, olhando para ele. Crente, eu vou te falar, né? Crente não tem jeito.
A gente não sabe despistar, né? Não pode entrar para uma salinha, para ninguém ver, não. Ele ficava em pé lá no meio de todo mundo e não se curvava diante. Aí o homem ficou revoltado. O homem ficou revoltado, aproveitou que ele tinha contato com o rei e falou: olha só, eu vou te falar o seguinte, rei. Tem um povo. Aqui no nosso reino está ficando com muita gente desse povo. Esse povo a gente coloca uma ordem, eles não obedecem. Esse povo a gente pede algo, eles não fazem. Esse povo vai te causar problemas. Olha a maldade no coração. Se o senhor achar que deve, eu gostaria de uma autorização, um decreto, para a gente acabar com esse povo, antes que eles tragam um problema para a gente. O rei, muito inocente, falou: tá bom. O rei deu para ele um anel, que era tipo um carimbo, que eles decretavam, e eles mandaram esse decreto para 127 províncias, traduzido na língua de cada um daqueles lugares, dizendo: no dia X, todo esse povo vai ser exterminado daqui. E tem mais. Uma arma que ele usou com o rei foi o seguinte: quando a gente exterminar esse povo daqui, vai entrar muita prata no nosso cofre. É só a gente saquear os bens desse povo e trazer para o palácio. O rei falou: ótimo. Se vai eliminar um problema e ainda vai entrar prata no cofre, faça isso. E aí eles mandam. Só que o rei não sabia que esse povo a quem a mãe estava se referindo era o povo da rainha Esther. E quando o povo recebe essa notícia, a Bíblia vai dizer que houve choro e ranger de dentes, luto. A Bíblia vai dizer que o primo de Esther coloca pano de saco. Ele vai andando pelas ruas chorando com o pano de saco. E ele corre até o palácio para tentar falar com Esther. Ele não consegue, porque não era permitido que se entrasse com o pano de saco à presença do rei, nem dentro do palácio. E aí ele manda uma mensagem para Esther. Ele fala: Esther, é o seguinte, o trem está pegando aqui fora. O rei lançou um decreto. Eles vão exterminar todo o nosso povo. Eles vão saquear os nossos bens. Você precisa nos ajudar. E aí Esther responde a mensagem no WhatsApp. Fala assim: seguinte, só pode entrar na presença do rei aquele que o rei estende o... Eita! Se alguém não autorizado entra na presença do rei, essa pessoa morre. E faz mais de 30 dias que o rei não me chama à presença dele. Mas aí, esse primo não ficou muito convencido. E aí eu quero trazer mais um outro aprendizado. Sabe qual que é? Olha para quem está do seu lado. A cara de vocês. Vocês estão anotando tudinho, né, gente? Fala com essa pessoa aí. O rei te dá um propósito. Você está achando que é só ser amada. Ele também te dá um propósito. Por quê? O primo da rainha mandou um recado para ela: olha só, se você não puder nos ajudar, nós cremos que Deus vai prover o escape de outra maneira. Mas ele solta uma frase, meu irmão, que é te deixar qualquer pessoa que tem propósito sem sono. Qual? Talvez seja por isso, para esse tempo, para essa situação, que Deus colocou você como rainha no palácio. A Esther não dormiu, coitadinha. Acabou com a paz da menina, gente. Que ela estava falando: gente, mas eu não tenho acesso ao rei, como é que eu vou fazer? E aí o primo se lembra: preste atenção, estar diante do rei também traz para nós um propósito, uma responsabilidade. E aqui eu vou começar a estreitar a nossa história. Eu quero perguntar para você: qual é o propósito que o rei deu à sua vida? Porque não há nada pior do que uma pessoa que perde o senso do propósito. Uma pessoa que vive tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não canta junto. Uma pessoa que está só vivendo por viver, que nem sabe por que está aqui, não sei como é que eu vim parar aqui, eu não sei onde eu estou, para onde eu vou, com quem eu vou. Eu quero dizer para você nessa manhã que estar à presença do rei também traz para nós um senso de propósito. A Bíblia vai dizer que quando Jesus é assunto aos céus, antes ele deu uma ordem aos discípulos. Ele disse: olha, agora vocês vão fazer discípulos. Como eu fiz com vocês, vocês vão fazer com outros. E queridas, na nossa caminhada cristã, na nossa vida, na nossa história, há sobre nós um peso de responsabilidade. Por quê? Pelo propósito que nós carregamos. Sabe como? Quando Deus nos chama para algo específico, eu aprendi e eu gosto de repetir, que é, nós ficamos estragados para as outras coisas. Ah, gente,
É tão bonito de falar, tão ruim de viver. Sabe, você ficar batendo a cabeça em várias outras coisas, e lá no fundo você olha e fala assim, mas não é isso aqui. Por quê? Porque eu sei que o rei me deu um propósito que é diferente disso aqui que eu estou vivendo. Eu quero dizer para você que esta é uma manhã da gente fazer tipo o Waze. Já viu o Waze? Recalculando rota. Quando o Waze fala isso? Quando a gente entra por um caminho errado. E aí tem uma voz muito sábia que sai do nosso celular e diz, recalculando rota. Na terceira vez o meu pai já dá dor de barriga. Ele já acha que vai entrar numa favela, que a gente vai ser morto, que a gente vai... Meu Deus! E se você erra o caminho de novo, o que o Waze fala? Recalculando rota. Se você entra numa outra rua, o que ela fala? Recalculando rota. Se você passar o dia errando o caminho, o que ela vai dizer? Recalculando rota. Olhe para mim. Recalculando rota. É o que nós precisamos ouvir nessa manhã, para entender que o rei também nos deu um propósito. E quando a gente pensa em andar por caminhos que não favorecem o propósito do rei, ele olha para a gente e diz, recalcule a sua rota, porque eu ainda tenho um propósito na sua vida. Recalcule a sua rota, porque eu ainda tenho um plano a cumprir contigo. Recalcule a sua rota, porque eu ainda não terminei tudo que eu comecei na sua vida. Somos amadas, somos abençoadas, somos improváveis, estamos com o favor de Deus sobre nós, mas o rei também nos deu um propósito. Querida, falar de coragem é exatamente fazer isso. Sabe por quê? Para mim, ser corajosa não é não ter medo de nada, é você avançar, apesar do medo que está no seu coração. É você olhar para as circunstâncias ao seu redor e falar, não está nada favorável, mas brave. Inglês fluente, né, gente? Vocês puderam ver. Eu vou avançar. Ou você acha que... Você já viu aquele pessoal que tem coisa de natação? Que tem um negócio que eles pulam assim, ó, lá embaixo. Menina, só de olhar aquilo me dá frio na barriga, porque eu passo do quebra-mola, o meu estômago parece que sai do lugar. Alguém passa por isso? Aí eu fico olhando aquele pessoal pular daquela altura, né? E eu me lembro que, quando a gente ia para a praia, nas férias do meu pai cismava que ele tinha que pular de uma pedra lá que tem em Cabo Frio. E ele sempre pulava. Mas toda vez que ele chegava a primeira vez, ele ficava pelo menos uns 40 minutos torrando no sol, olhando os outros pularem. E ficava eu e minha mãe com o celular esperando a hora para ele pular, porque a gente tinha que filmar o vídeo que já tinha filmado o ano passado, nas últimas férias. E a gente ficava, vai pai, vai, pula, anda. E aquele sol, vai pai, pula, pula. Aí passava a mulher, camarão da Carol, a gente aí, ó, tô perdendo o camarão da Carol. E meu pai não pulava. E aí, de repente, meu pai virava para ele e falava, calma, tô pegando as manhas primeiro. Mas 40 minutos para pegar uma manha, meu Deus do céu. Que já tinha pegado no ano passado, eu já estava fazendo com ele, pai, vai lá na pedra, pega um bloquinho, anota então as manhas, porque aí o ano que vem você já sabe como é que faz, não precisa perder esse tempo todo, já viu? Eu expondo meu pai, ô tadinho. Por quê, gente? Dá um frio na barriga, não dá? Aí eu fico vendo aqueles profissionais, né? Que vão naquele negócio de natação, numa altura absurda e pulam naquela piscina. Eu falo, meu Deus do céu, será que não tem medo? Não, tem, mas vai com medo mesmo. Isso é ser corajosa. É você olhar o propósito de Deus na sua vida e falar assim, gente, eu não tenho coragem não. De vez em quando Deus coloca umas coisas no meu coração, eu falo, Senhor, o Senhor não devia brincar com isso. Ah, Jesus, não posso fazer isso aí não. Mas eu vou assim mesmo. Porque não se trata da gente, se trata da habilidade que Ele já nos deu para realizar o propósito. Todas as vezes que você olhar diante de você e tiver algo que você não se acha corajoso o suficiente para fazer, é assim que Deus gosta. Porque aí o mérito será sempre de Deus e não nosso. Quando chega lá na frente, não tem como você falar assim, não, é porque eu me preparei. Não preparei nada, gente. Eu estava perdida, na lama do pecado, destruída, acabada, triste, enlutada, frustrada.
Deus olhou para mim e me amou tanto que me deu um propósito, mas eu não tinha capacidade de cumprir, Ele me habilitou a fazer. Todas as coisas que Deus coloca diante de nós, querida, é porque Deus já nos habilitou a fazer. Para de ter medo. E se o medo vier, vá com medo mesmo. Avance. Esse é um tempo de mulheres que são corajosas, não por aquilo que sentem, mas por aquilo que sabem. Eita! Esse é um tempo de mulheres que são corajosas, não por conta daquilo que sentem, mas por conta daquilo que elas sabem. O que nós sabemos? Sabemos que em Cristo nós somos mais do que vitoriosas. Sabemos que em Cristo nós conquistamos todas as coisas. Isso nos dá coragem. Essa era a missão de Esther. Agora tudo fazia sentido para Esther. Talvez a Esther ficou aquele período ali pensando, gente, como é que eu vim parar nesse palácio? Estava passando na rua, tinha uma folha de inscrição, me inscrevi para um concurso que eu achava que não ia dar nada, agora estou aqui, ó, rainha do reino. Já viu o pessoal que fala, menino, fiz esse concurso, nem estudei, dá uma raiva, não dá? Não estudei, menino, tirei uma nota ótima, estou nesse emprego por causa desse concurso. Eu conheço uma pessoa assim, mas não estudei não. Aí eu fui tentar fazer o mesmo, zerei uma prova, falei, gente, isso aí não dá para mim não. Estou estragada para esse negócio de concurso aí. Já viu? É isso. É o favor de Deus. E aí Esther agora está com a coroa na cabeça pensando, eu entendi o propósito. É para esse momento que eu estou aqui. Eu preciso interceder pelo meu povo. Mas agora a gente tem uma questão, por quê? Não pode entrar de qualquer jeito na presença do rei. Não poderia ser assim. Esther precisava ser chamada pelo rei. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós vivemos em uma nova aliança. A nova aliança diz que antes nós precisávamos entrar à presença do rei. Que a presença de Deus, ela via sobre nós. Mas quando Jesus é crucificado na cruz, Ele inaugura um novo tempo. Qual é esse novo tempo? Um tempo em que nós carregamos a presença de Deus com a gente. É por isso que a gente precisa parar de orar, Senhor, entramos em Tua presença e não entramos nada. A gente nunca sai. Nós vamos encerrar esse culto. Encerrar nada, culto nunca se encerra. O culto começou quando Jesus foi crucificado e agora vai até a eternidade. A Bíblia diz que os anjos estão 24 horas cantando uma única canção. E você reclama que o Liberdade canta as mesmas músicas, você não vai aguentar o céu, porque lá no céu está assim, ó, santo, 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 santo. Aí você fala, mas não enjoa? Não, porque eles olham para Deus e falam, santo, 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 e a baba assim, ó, santo, santo, santo. E depois ele olha para o outro lado de Deus, santo, 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 santo. Uma presença contínua. E nós já experimentamos isso aqui. Gente, isso não é apenas para o céu. O que Deus tem para nós é para agora, é para hoje, é para já. É uma vida abundante para agora. E nós podemos entrar confiadamente à presença de Jesus. É por isso que quando você vai no açougue, a presença de Jesus está lá com você. Quando você entra na padaria, a presença de Deus está lá com você. Quando você vai fazer aquela prova, a presença de Deus está com você. Quando seu filho te tira do sério, a presença de Deus também está ali. Quando seu marido é abençoado e leva flores para você, a presença de Deus também está ali. A presença de Deus não te larga. Você devia se alegrar mais por isso. Porque a presença de Deus não te larga. A Bíblia vai dizer que Jesus reúne os discípulos e fala assim, gente, o negócio é o seguinte, o papo está muito bom, nas minhas palavras, tá? Jesus não falou isso não. O papo está muito bom, mas eu tenho que subir, tenho que ir embora. Eu cumpri aqui a minha parte, eu tenho que subir. Porque se eu fizer isso, vai ser melhor para vocês. Os discípulos começam a rir e falam assim, gente, o que é melhor do que ter esse homem maravilhoso aqui com a gente? O que é melhor de ter Jesus caminhando aqui com a gente? O que é melhor do que ter Jesus indo para o rolê depois do culto? O que é melhor do que ter Jesus subindo no barco e pregando um sermão? O que é melhor do que ver Jesus ressuscitando os mortos, curando os paralíticos? O que é melhor de acordar de madrugada, olhar para o lado, está Jesus dormindo? O que pode ser melhor do que isso? Do que um homem que nos deu um propósito, que mudou nossa história, que trocou nossos nomes, que mudou tudo, que nos fez viver. O que é melhor do que isso? Aí Jesus fala, calma, se eu não for, o outro não vem. Eu imagino os discípulos pensando, que outro, gente? Tem mais surpresa, uma caixinha de surpresa esse Jesus?
Que outro? E aí Jesus libera, fiquem calmos, vocês vão ficar aqui reunidos. E vai descer algo que nós chamamos, algo não, né? Uma pessoa, Espírito Santo. E da mesma forma que antes eles chamavam Deus de Emanuel, Deus conosco, agora nós temos o Espírito Santo, que é Deus em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe qual é a esperança do mundo? Não é governo A e B. Sabe qual é a esperança do mundo? Não é a vacina 4 ou 5. Sabe qual é a esperança do mundo? Não é uma mega empresa que faz eventos sociais. Sabe qual é a esperança do mundo? Cristo em nós, porque Cristo em nós transforma coração por coração. Cristo em nós é o único que pode mudar a nossa natureza pecaminosa e nos fazer vitoriosos com Ele. Cristo em nós é o único que pode nos fazer reinar com o Rei. Isso é favor. Sabe o que é favor? Você não ser o rei, mas você usar as roupas do rei. Você não ser o rei, mas você caminhar nos passos do rei. Você não ser o rei, mas você começar a andar nos cavalos do rei. Você não ser o rei, mas você se assentar à mesa do rei. Você não ser o rei, mas você comer da comida do rei. Isso é favor. Isso vem de um propósito. Esther entendeu isso. E quando ela entende isso, ela fala, não, então eu preciso ter coragem. Eu preciso ser brave. Mas ela tem uma tática, irmã, que os olhos naturais não podem ver. Ela já manda o recado. Aí Esther ficou virada no giraia, minha filha. Ela falou o negócio seguinte, então tá bom. Manda esse pessoal aí jejuar 3 dias. 3 dias de jejum, nós vamos jejuar daqui, vocês vão jejuar daí, e eu vou me aproximar da presença do rei. E assim ela fez. A Bíblia diz que nesses 3 dias, ela se aproxima, de repente o rei olha, e a Esther está bem andando como quem não quer nada do lado de fora. Imagina a mulher 3 dias sem comer, e eu olhando, passava na porta do rei, e o rei, gente, mas o que está acontecendo? E voltava a Esther, em jejum, né? Fumegando por dentro, né? De repente o rei olha para ela. Gente, quando o rei nos olha, minha irmã, pode esperar que a história vai virar. O rei olha a Esther lá do lado de fora e chama a Esther. Como que ele faz isso? O texto que nós acabamos de ler. Ele estende o cetro sobre Ju. Estende o cetro sobre ela. O que significa? Ele autoriza Esther a entrar em sua presença. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado. E Jesus liberou uma frase de autorização para que nós pudéssemos ter acesso à presença. Jesus disse, está consumado. O que Jesus está dizendo nessa frase é, tudo que precisava ser feito, Tamara, e você não tinha capacidade de fazer, eu fiz por você, está terminado, não há mais nada a ser feito, não há mais nada a ser aperfeiçoado, a obra foi plenamente completada, está consumado. Jesus dessa maneira estendeu o cetro sobre nós, nos autorizando a ter acesso à presença do Pai. Queridas, a Bíblia diz que quando isso acontece, o véu do templo se rasga de cima a baixo. Por que não foi de baixo para cima? Porque quem estava rasgando era o próprio Deus, declarando agora, vocês podem entrar livremente, com ousadia, por esse vivo caminho. Temos acesso. Não precisamos bater na porta da casa do profeta, temos acesso. Não precisamos correr atrás das bênçãos, temos acesso. Não precisamos esperar o culto acabar para falar, pastor, ore por mim. Temos acesso. A mesma unção está sobre nós. Nós somos sacerdotes, povo eleito, escolhido, adquirido pelo sangue de Jesus na cruz. Não há oração mais forte ou menos forte. O mesmo Espírito que habita em você, habita em mim, flui entre nós. Por quê? Porque o rei decidiu estender o cetro sobre nós. Aleluia. Querida, o rei estendeu o cetro sobre você. E quando acontece isso, a Esther se aproxima. E o rei faz uma pergunta para ela, Esther, o que você deseja?
Você pode me pedir o que você quiser. Se você me pedir metade desse reino, eu vou dar a você. E a Esther fala assim, muito sábia, né? Em jejum, né? Ela falou assim, faz o seguinte, eu queria só um banquete com você e Amã. Tadinho do Amã, ele deve ter tremido nessa hora, né? Lá onde ele estava. O Amã já, Deus me livre. Um banquete com você e ele. E o rei, não é isso? Então vamos, manda chamar Amã, chama o Amã. E o Amã chega lá no banquete se sentindo, porque ele falou, rapaz, o rei e a rainha me chamando para um banquete, eu estou podendo. E ele se senta lá. E aí o rei pergunta de novo, e aí Esther, o que você deseja, minha maravilhosa, minha linda? Fala para mim o que você quer, que até metade desse reino aqui eu te dou, se você me pedir. Aí o que Esther fala? Eu quero um outro banquete. Oi, gente, mas eu quero um outro banquete. E aí, nesse outro banquete, eu vou falar para vocês qual que é o meu pedido. Olha o suspense, gente, esse pessoal da história da Bíblia. A Disney copia todas essas histórias, gente. Vocês acham que eles têm criatividade? Isso é do diabo. Não, eles estão copiando da Bíblia. A princesa chega e fala, não falarei hoje, amanhã no próximo jantar falarei. Qual é o meu desejo? Vira as costas e vai embora com aquele vestido assim. Gente, que Disney o quê? É Bíblia. E aí chega no outro dia, a Bíblia vai dizer que nesse intervalo de tempo, o Amã volta para casa super empolgado. Por quê? Porque os nossos inimigos às vezes têm esse comportamento. Eles estão comendo, se lambuzando à mesa, felizes, achando que estão vencendo sobre nós. Enquanto na mesma mesa tem Esther, uma mulher judia que agora é rainha e está em jejum. Meu irmão. Ele não sabe com quem ele estava mexendo. Tirza do céu, se ele soubesse. Né, ele devia estar escrito ali, ó, e Amã disse, se arrependimento matasse. E a mulher está em jejum, gente. Ele volta para casa. A Bíblia vai dizer que ele chega em casa e fala, só que tem um detalhe. Sabe qual é o detalhe? Ele está passando para ir para a casa dele. Passa na porta da casa do rei. Quem está lá de novo? Gente, o Mardoqueu não sai da porta da casa do rei, igual a gente. A gente não sai da porta da casa do rei. Ele passa, todo mundo se prostra, e o que o Mardoqueu faz? Nada. Não se prostra de novo. A Bíblia vai dizer que Amã chega em casa e fala com a esposa dele, eu estou super feliz, eu estou super animado. Sabe por quê? Pela segunda vez eu fui chamado para um banquete com a rainha, com o rei. Olha, eu estou subindo. Eu estou sentindo que é o meu momento. Esse tempo está chegando, o rei já liberou esse decreto, essa história vai acabar, mas tem uma coisa que está me incomodando. A mulher fala, mas o quê? Tem um homem que não sai da porta da casa do rei. Queridos, talvez quando a gente olha para o nosso cenário, a gente fala assim, eu acho que o diabo está feliz com certa área da minha vida. Eu acho que o diabo está se alegrando com algo que está acontecendo na minha vida. Eu acho que o diabo está feliz com tal coisa que aconteceu aqui no Brasil, aqui na cidade, aqui na minha casa. Talvez o diabo esteja festejando porque os divórcios aumentaram. Talvez o diabo possa estar festejando porque ainda há muitas crianças órfãs. Talvez o diabo ainda esteja festejando porque há muita corrupção. Mas eu quero contar para você algo nessa manhã. Há uma coisa que incomoda o diabo. Há uma coisa que não o deixa plenamente satisfeito. Sabe o que é? Tem alguém que não sai da porta do rei. O diabo está até fazendo uma festa, mas enquanto ele está fazendo uma festa, ele olha e tem alguém que está ali chorando, mas está na porta do rei, está ali sorrindo, mas está na porta do rei, está ali frustrado, mas está na porta do rei, está ali triste, mas está na porta do rei, está feliz, mas está na porta do rei, está enfermo, mas está na porta do rei, está com saúde, está na porta do rei, perdeu o carro, mas está na porta do rei, o filho não está, mas ele está na porta do rei, o marido não veio, mas ele está na porta do rei, não sai da porta do rei. O diabo olha e fala, isso ainda está me incomodando. Aí a mulher dele fala assim, esse homem está te afrontando? Faz o seguinte, faz uma forca. E não podia ser uma forca comum, não. A Bíblia vai dizer que Amã faz uma forca de 22 metros, mais do dobro do que era natural naquele tempo. E a esposa, muito sábia, para não dizer o contrário, diz, faz o seguinte, volta lá no rei, fala que você fez uma forca e que você quer que matem Mordecai. Amã, com seu coração cheio de ira, cheio de fúria, mexeu com a sua soberba e falou assim, é isso mesmo que eu vou fazer.
e saiu bem cedo. Mas aconteceu uma coisa muito engraçada. Vocês estão preparados, gente? Vocês agora me olharam com a cara aqui, ó. O que aconteceu nessa mesma noite? O rei perdeu o sono. Por quê, meu irmão? Porque quando tem uma pessoa muito amada, improvável, em jejum, intercedendo por alguma coisa, Deus começa a tirar o sono de alguém. A Bíblia diz que o rei não conseguia dormir. E como ele não conseguiu dormir, ele teve uma brilhante ideia. Me pergunta assim, qual a ideia? Ele mandou pegar o livro das crônicas. Vocês estão aí ou não? Vão encenar para terminar? Adão fez assim, ó. Quem quer? A Gal tampou o rosto como se eu não estivesse vendo que é ela que está sentada ali. O rei pegou, a Cirlei pensou em sair. Outro dia as meninas estavam rindo, que eu fui lá na igreja delas, tinha um rapaz visitando. Eu falei, quem é que quer me ajudar? E ele veio, mas eu não sabia que ele era o visitante. Ele veio, eu falei, agora eles caíram no chão, e o visitante rolando no chão. Aí depois me disse, sabe aquele moço que estava visitando? Eu falei, ele era visitante, não era membro da igreja, não? Eu falei, não, participou do teatro, rolou no chão. Eu nem sabia, meu Deus do céu. Enfim, alguém quer fazer isso aqui nessa manhã? Se não quiser, eu vou chamar pelo nome. Eu vou estender o cetro. Hein, gente? Venham. Duas mulheres. Aqui, vem duas mulheres e vem o... eu já ia chamar ele de Benjamin. Sebastian. Não, que nome. Vem, Eliette. É só um momento, minha filha. Vem aqui. A Fê já é do teatro. Vem, Fê. Vem, Sebastian. Beleza, Sebastian? Você é o rei, tá bom? Faz cara de rei. Cadê aquela coroa do rei? Tem aí? Pega a coroa do rei aí pra gente, na salinha da cenografia aí, ó. Da dança. Tá fechado. Senhor, abre essa porta em nome de Jesus. O que aconteceu? O rei tá sem sono. Sem sono, rei. Pleno. Tá pleno. O rei tá sem sono. E aí o rei sem sono fala assim, pega as crônicas, que eu quero ler as crônicas. Aí eles vêm e traz para o rei as crônicas. E o rei está bem lá lendo. Segura aí, ô rei. Eita, aleluia. Ó aqui, ó. Peraí, vem para cá. Chega para cá. Chega para cá, isso. E o rei está lendo as crônicas sem sono. Enquanto isso, o Amã está saindo de casa. Quem que é o Amã? Eu tenho cara de mal, vamos lá. Eu tenho cara de mal. O Amã está saindo de casa com seu coração inflamado, porque a esposa falou com ele, é isso mesmo, vai lá, faz a forca. Ele fez a forca, constrói a forca de 22 metros. Mas está com raiva, está furioso mesmo, isso. E aí ele construiu a forca, a mulher falou assim, agora vai lá no rei e fala para o rei para matar esse homem que não se prostra quando você passa. E aí ele sai correndo, bem cedo. Enquanto isso, o rei está bem lendo as recordações do rei, minha irmã. Você lembra disso ainda, não lembra? É história longa, espero que você esteja lembrando. De repente, o rei leu uma história. E na história está escrito, certo dia, Mordecai estava à porta do rei, enquanto dois homens conspiravam contra o rei. Mordecai, ouvindo a conspiração de morte que os dois homens faziam contra o rei está lendo, ó. Está aqui, está vendo? Está nessa parte, ó. Quando o rei continua lendo, está escrito assim, e aí Mordecai procurou a rainha Esther e contou o que havia acontecido. Quando a rainha Esther conta o que havia acontecido, eles foram verificar a história e realmente era um fato. Os homens estavam conspirando contra o rei Assuero. O rei olha isso e fala assim, o que foi feito para honrar esse homem que salvou a minha vida? Aí as pessoas em volta falam, eu não sei. Aí eles olham, peraí. Ah, tá, isso aí fazem 5 anos. Eu falei, 5 anos? O que fizeram para honrar esse Mordecai que salvou a minha vida? Eles falam, rei, não fizemos nada. Enquanto isso vem quem? Amã, cheio de fúria, cheio de raiva. Ele entra no pátio do palácio
e está lá aguardando o momento para poder falar com o rei. E aí, de repente, o rei olha para os servos e fala o seguinte: nós precisamos honrar esse homem, e nós vamos fazer isso agora. Quem que está na presença do rei? Os homens saem lá fora no pátio, olha e encontra quem? Amã. Aí fala: Amã está aqui, volta lá e fala: rei, Amã está lá fora. Aí o rei fala assim: manda chamar Amã. Fala: manda chamar Amã. Manda chamar Amã. Ai, gente, coisa fofa. Manda chamar Amã. Amã vem e entra à presença do rei. Só que o rei, gente, está com um livro nas mãos. Cadê o Mano Eric? Foi embora? Não? Essa é a hora. Quando ele chega na presença do rei, o rei está com os livros das recordações na mão. Olhe para mim, querida. Talvez nessa manhã, seus inimigos estão se aproximando do rei. Mas quando eles chegam na frente do rei, o rei carrega um livro de recordações em suas mãos. Porque o rei não se esquece de nada. Presta atenção. Olha o que aconteceu agora. O texto vai dizer o seguinte. Fica aí, tá? Fê, já chega a sua vez. O rei, quando vê Amã, olha a pergunta que ele faz. O que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Esther 6:6. O rei olha para ele e pergunta: Amã, o que você acha que a gente deve fazer a alguém que o rei deseja honrar? Só que Amã estava cheio de soberba no coração. O que ele pensou logo? Cara, 2 banquetes e ainda uma honra? Isso aí é para mim, ele está falando de mim. E aí olha o que ele solta. Ai, tadinho, se ele soubesse. Olha o que ele solta. Eu sei o que a gente tem que fazer. Que seja trazido os trajes reais que o rei costuma usar, o cavalo que o rei costuma montar, e que na cabeça seja colocada uma coroa real. E tem mais, esses trajes têm que ser colocados pelos oficiais do rei, não pode ser qualquer pessoa. A gente manda os oficiais colocar os trajes, manda os oficiais colocar a coroa na cabeça, pega o cavalo que o rei usa e acabou. Acabou não, gente. Olha o que ele diz. E aí a gente leva esse cavalo com essa pessoa pela praça da cidade. E lá a gente começa a gritar bem alto. É isso que se faz com o homem que o rei deseja honrar. O rei ouve, ele deve ter pensado: rapaz, esse cara parecia que estava ensaiando isso aqui, né? Que ideia, né? Eu gostei dessa ideia. Vai lá e busca Mordecai, porque é ele que eu quero honrar. Aí, gente, imagine. Já viu aquela cara? Oh, não, não. Foi a cara aqui, ó, do Amã. Como assim? Você entendeu? Não, peraí, repete essa última parte, eu não entendi. É que isso aí? Ele falou: corre, vai agora, busca Mordecai, porque é ele quem eu quero honrar. Mas é uma ordem do rei, querido. Eu quero dizer para você nessa manhã uma história que eu aprendi com o pastor Luiz Carlos. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus deseja honrar você, até os seus inimigos prestarão serviço à honra do rei. Podia falar não? Não. O que ele fez? Foi lá buscar Mordecai. Mas assim, com aquele semblante de: socorro, Deus! Socorro, Deus! Socorro, Deus! Gente, olha esse rei aqui, ó, pleno. Foi lá buscar. Quando ele chega lá, o inimigo diz para ele assim: o rei quer te honrar. Fala aí para ele. Em Libras, né? Gente, é uma intérprete, né? Fala assim: não ouvi, fala mais alto. Não ouvi, fala mais alto. Quer te honrar. Não ouvi. O rei quer te honrar. Aí Mordecai fica muito surpreso, mas é uma ordenança do rei, ele obedece. E aí vamos voltar à presença do rei. Quando chega lá, rei, tudo certo aí? Isso tudo porque tem crônicas do rei. Isso tudo porque o rei não se esquece de nada, minha irmã. Quando chega lá, eles vão fazer o quê? O plano do inimigo.
pensar no plano. Não. Quando os nossos inimigos começam a conspirar contra nós, meu querido, isso não significa perda. Isso significa plano. Porque os planos de Deus não vão ser frustrados sobre nós jamais. E aí, ele fala assim, pois bem, está no texto, depois você lê. Faça exatamente como você me falou. E aí começa o negócio. Rei, o rei está lendo, gente. Muito obrigada, rei, pela sua participação, tá? Você é maravilhoso. Aí, Sebastião, obrigada. Aí eles começam a cumprir exatamente como falou. Pega a coroa, coloca no Mordecai. Olha lá, endurecida. Não quer de jeito nenhum. Me presta esse casaco jeans aí que está aqui perdido, por favor. Coloca a coroa do rei. Pega as vestes do rei. Pega uma vassoura lá. Uma vassoura é o cavalo. Isso, coloca, chorando, ó, coloca daí. Coloca no Mordecai, as vestes do rei. Não, Fê, não veste não. Ah, para não cair? Ah, tá, ela já está achando que ela vai cavalgar aqui pela igreja fora. Vamos lá, cadê a vassoura? Foi lá buscar. Coloca as vestes. E agora eles falam assim, agora tragam um cavalo do rei. Gente, não, irmãs, isso aqui não... Eita, cavalo de ouro, aleluia. Oh, essa equipe de produção aqui é a mais maneira de todas. Dá o cavalo do rei. Foi você que deu a ideia. Vai, entrega o cavalo. A Fé deve estar feliz por dentro. Entregou o cavalo. E aí, gente, o que acontece agora? Isso, deu tudo certo? Beleza. E aí o rei fala o seguinte, a ideia foi sua. Agora vocês vão sair na praça da cidade inteira e vocês vão gritar bem alto. É isso que se faz com um homem a quem Deus deseja, a quem o rei deseja honrar. Vamos lá. Vamos aí. Pela praça, vai pela praça. Vai pela praça. Mas eu não estou ouvindo, Eliette, os gritos. É isso que se faz com o homem a quem Deus... Isso, aleluia. Vai. Ah, não, gente, não se abraça, não, vocês são inimigas. Ah, estão se abraçando. Crente não pode ter uma trégua que já quer fazer as pazes, né? Vem aqui, Eliette. Vem aqui, Eliette, vem aqui. Estão se beijando, os inimigos, meu Deus do céu. Vamos lá, Eliette, é isso que se faz com alguém que o rei deseja honrar. Vai. Isso, vai, Eliette. Isso, é isso que se faz com o homem a quem Deus deseja honrar. Queridas, eu não sei o que Deus precisa fazer para honrar você. Eu não sei como Ele fará isso. Eu sei que Ele fará. Por quê? Porque todas as vezes que nós temos a presença do Rei, o favor do Rei, o cetro do Rei, nós seremos honradas. Passem 5 anos, passa 50 anos, 10 anos, 20 anos, não importa, o Rei não se esquece. No seu livro estão escritos todos os dias da nossa vida.